Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem a roupa largas com franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chamais ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito a funcionária Marlene para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da primeira sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Araquari, no estado de Santa Catarina, realizada no dia 16 de fevereiro de 2016. Estiveram presentes os vereadores Cristiano Bertelli, Fabiano Floriani Garcia, José Lir Medeiros Cardoso, Josué Vieira, Márcio Correia, Marcos da Maia Vicente, Maria Denise Stringari de Almeida, Mário Paulini, Neuzir Hélio Machado, Osmar de la Justino e Sanderlei de Jesus Duarte. Na hora aprazada, havendo quórum, o senhor presidente abre a sessão, solicitando a vereadora Maria Denise para fazer a leitura do texto bíblico. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, foi feita a leitura do expediente do dia. Ofício do Executivo, número 18/2015, encaminhando o projeto de lei 1, provavelmente é tudo /2016, né? Encaminhando o ofício número 18/2016, encaminhando o projeto de lei número 1/2016 e projeto complementar 1/2016. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 1/2016. Dispõe sobre o regime de funcionamento e controle dos cemitérios públicos municipais e comunitários em operação. Fixa preço público e taxas no município de Araquari. Projeto de Lei Complementar número 1/2016. Altera os anexos da Lei Complementar 188/2014 para ampliar vagas, incluir habilitação e dar outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 1/2016, de autoria do vereador Fabiano Floriani Garcia, que institui a Semana Municipal de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, a ser realizada anualmente na semana do dia 13 de março e dá outras providências. Indicações número 1, dos vereadores Fabiano Floriani Garcia e Osmar de la Justino. Providência para buscar solução para problemas de falta de água nos loteamentos do bairro Itinga, neste município. Número 2, do vereador Fabiano Floriani Garcia, providência para limpeza e manutenção das bocas de lobo e da rede de drenagem pluvial localizada na área central do município. Número 3, do vereador Fabiano Garcia, providência para a instalação de redutores de velocidade, as lombadas físicas longas e com faixa de pedestre, e colocação de placas de sinalização indicando as mesmas,
na Rua Francisco Rezenou, na Rua Bom Jesus, na Rua Bento Cândido de França, Rua Prefeito Higina Guiar e Avenida Getúlio Vargas, no centro e na Volta Redonda, neste município. Após o senhor presidente acata as indicações dos vereadores Fabiano Florina Garcia e Osmar Della Justino, e em seguida o senhor presidente coloca em discussão os projetos de lei número 1 e projeto de lei do Legislativo número 1. Pela discussão, o edil Fabiano explica o projeto de lei do Legislativo que trata da Semana Municipal de Educação Preventiva e de Enfrentamento da Endometriose. Relata que essa doença é comum, porém pouco divulgada e pouco conhecida. É um dos grandes problemas que a endometriose causa é a dificuldade de engravidar. A endometriose provoca baixa fertilidade e, por falta de instrução, acabam tentando engravidar e não conseguem. Muitas vezes não sabem o porquê. Após faz leitura de um percentual sobre pessoas que não conhecem ou não sabem que possuem essa doença. E na sequência, o senhor presidente baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. Na sequência, o senhor presidente suspendeu a sessão para as comissões se reunirem. Reaberta a sessão, o senhor presidente solicitou às comissões se tem parecer, os quais informaram que não. Em seguida, passou para o espaço da palavra livre. Primeiramente, Sanderlei de Jesus Duarte cumprimentou a todos e iniciou a palavra falando da nota que o prefeito informou ao jornal O Litoral, referente às demissões que ocorreram, fazendo a leitura do mesmo, e na sequência o edil questionou a decisão do prefeito e fez seu comentário sobre a tal atitude. Em seguida, solicita 2 requerimentos referentes às prestações de contas junto ao Executivo Municipal. O senhor presidente informa que será feita a solicitação. Para finalizar, parabeniza o ex-secretário Hermes e fala do compromisso com a sua palavra, que tudo aquilo que haviam conversado foi honrado. Em seguida, agradece a todos, especialmente aos seus familiares. Na sequência, Márcio Correia cumprimenta a todos, inicia a palavra parabenizando o vereador Sanderlei. Fala do seu trabalho como vereador, parabeniza a pessoa do edil e relata a importância e a satisfação de ser vereador nesse município. Em seguida, fala de algumas indicações que serão feitas e que espera respostas e melhorias para o nosso município. Parabeniza o ex-secretário Hermes, que volta a atuar como vereador nessa casa. Após, solicita encaminhamento do ofício referente ao loteamento Serra Azul. Relata que é um dos piores loteamentos para se morar em Araquari. Fala das vezes que foi solicitado melhorias para aquela localidade e que até o presente momento quase nada foi feito. O edil Sanderlei solicita a parte que foi concedido para informar que o seu questionamento em relação à prestação de contas seria em decorrência dos materiais que eram solicitados para melhorias e que, segundo o edil, verificou no site e viu que no mês de janeiro foi recebido materiais para essas melhorias. Mas quando foi atrás desse material, foi informado que não tinha. Após o edil Márcio pede encaminhamento do ofício para que seja feito algumas melhorias na rua que passa pelo loteamento São Benedito. Fala da sua procura junto ao secretário para reivindicar essas melhorias. E sempre que foi atrás, recebia a resposta que não tinha material. Finaliza falando do portal da transparência, da comodidade que as pessoas têm em poder verificar de casa o que acontece em nosso município e de acompanhar as sessões que são realizadas nesta casa. O edil Neuzir solicita a parte, qual foi concedido. Parabeniza o edil Sanderlei pelo seu trabalho. Oportunamente parabeniza o secretário Hermes, que estará retornando a esta casa legislativa como vereador. O edil Márcio pede que seja encaminhado o quanto antes os ofícios solicitados para que venha a resposta de quando estarão sendo feitas essas obras. O edil relata que, dependendo da resposta, tomará outras providências. Na sequência, Josué Vieira cumprimenta a todos, inicia a palavra falando sobre o que foi relatado pelo edil Sanderlei. Informa que não faz parte do governo e também não tem nenhuma atividade política dentro do PMDB. Soube, através dos meios de comunicação, o ocorrido. Relata sua tristeza pelo que aconteceu, principalmente pela falta de respeito do governo, que hoje, através das redes sociais, está à beira de uma falência. Falência essa moral, política, administrativa e democrática.
fala que não pode existir conspiração contra aliados, nem contra adversários, pois vivemos em um país democrático e temos que respeitar todas as atitudes e opiniões. Parabenizo Edil Sanderley e o ex-secretário Hermes pelos trabalhos prestados. Após fala da instalação da empresa de fundição no bairro Areias Pequenas, onde existem várias reclamações junto aos órgãos competentes pelo barulho que ocorre quase 24 horas por dia. Informa que a Lei 50/2006 do Plano Diretor, artigo 160, relata que em zonas residenciais é proibido executar qualquer trabalho que ocorra em determinados horários. E a empresa está descumprindo isso. Solicita que seja verificada esta situação antes de buscar outros meios para resolver o problema. Desejo a todos um bom ano legislativo. Que toda discussão seja no campo das ideias, que as divergências aconteçam para chegar a uma convergência, trabalhando juntos por uma Araquari cada vez melhor. Na sequência, Fabiano Floriani Garcia. Cumprimenta a todos, inicia a palavra falando do alvo da mídia em relação ao recesso, que às vezes fica associado que no recesso o vereador não trabalha, mas que apesar de não estar no plenário fazendo o trabalho burocrático de analisar os projetos e deliberar, estão na sociedade de uma forma ou de outra trabalhando. Relata que é possível estudar essa questão de diminuir o recesso, mas acima de tudo afirma que no recesso o trabalho continua. Após fala da comemoração, qual participou juntamente com o vereador Marquinhos, dos 40 anos do Guamiranga Futebol Clube, uma comunidade do interior que a grande maioria da comunidade araquariense não conhece, uma comunidade muito forte na área da agricultura. Solicita uma moção parabenizando o Guamiranga Futebol Clube pela passagem dos 40 anos de sua fundação, que foi aprovado. Após fala das 3 indicações, uma delas em autoria com Ediosmar Paranazinho. A primeira busca a solução para a falta de água em alguns loteamentos do nosso município. Uma batalha já antiga que consta com a ajuda de órgãos competentes. Porém, apesar de todos os esforços, existe uma deficiência em relação a esta situação, principalmente em lugares mais altos, como é o caso de alguns loteamentos do Itinga. Foi feito reservatório, porém o problema vivenciado hoje é que a água que vem acaba abastecendo a localidade, mas não sobra para encher o reservatório, para poder suprir no momento de escassez. Informa que em janeiro ou fevereiro, em uma conversa que estava sendo debatida a possibilidade de um curto ou médio espaço de tempo, viabilizar o terreno nas margens do rio Piraí, que existe a possibilidade de implantação do ETA, a estação do tratamento de água do rio Piraí. Se for executada e feita, e a rede de distribuição chegar até o reservatório do Itinga, esse problema de água será resolvido por um longo tempo. A segunda indicação fala da limpeza das bocas de lobo e das redes de drenagem fluvial, localizadas principalmente na área central. Aqui no centro o problema é pelo fato das bocas de lobo serem antigas e também pelas condições climáticas. Porém, para que esta situação seja amenizada, é preciso uma estrutura para tentar diminuir ao máximo esse impacto e o desconforto que esta questão acarreta. A última indicação trata-se das lombadas físicas. Após conversa com os moradores, foi elencadas algumas ruas que foram feitas solicitações para a instalação dessas lombadas físicas, longas e com faixas de pedestre. Para finalizar, fala do projeto de lei do Legislativo de sua autoria, sobre a Semana Municipal de Educação Preventiva e do Enfrentamento à Endometriose, por conhecer inúmeras pessoas com esse problema e que não têm esse acesso para essas informações em relação a essa questão. O objetivo, através da Secretaria da Saúde, possa ser feito um trabalho educativo, fazer as mulheres conhecer um pouco mais sobre esse obstáculo. Em seguida, faz menção à Marginal do Sinuelo, onde foi feita a rua que dá acesso aos barrancos e ficou a marginal na frente. Tem sido constante o número de caminhões que param ali, obstruindo aquela marginal. Toda a comunidade dos barrancos e areias pequenas que tem aquele acesso para vir para Araquari acaba ficando comprometida por essa questão. O espaço está bem sinalizado, porém uma operação conjunta do Sinuelo com a Polícia Militar para que seja tomada uma ação para que não atrapalhe o direito de ir e vir daquela comunidade. Para fechar a fala do assunto relacionado à segurança, existem nas redes sociais reclamações em relação a essa questão. Informa que esse é um dos assuntos que está sendo tratado
com todo cuidado por todos os órgãos e pessoas competentes. Já foram feitos todos os trâmites formais, porém existe uma deficiência nessa área a nível de Estado, de falta de efetivo. Os aprovados nos últimos concursos entraram na escola de formação para, depois de um certo tempo, estarem aptos para atuar. A Polícia Militar procurou a Associação Comercial para realizar um evento voltado à segurança pública, principalmente aos comércios, trazendo dicas e orientações sobre a questão da segurança pública nos comércios. Este evento foi elaborado com o apoio dos órgãos públicos e privados, entidades, associações. Foi um evento fantástico que foi realizado no auditório da Polícia Militar. Porém, a capacidade de lotação era para apenas 100 pessoas e compareceram 40. Porém, ali levanta-se uma questão que muitos criticam a classe política, mas quando existe um evento para discutir a segurança pública, poucas pessoas participam. Não tem como construir um projeto ou uma cidade apenas criticando. É muito mais que um processo eleitoral. Além disso, existe uma cidade que todos querem construir. Os obstáculos são grandes dos desafios. Também e somente unindo forças conseguiremos resolver situações e conflitos como esses. Por fim, fala sobre o último ano desta legislatura e do seu último ano da sua segunda legislatura. Relata que será um ano de trabalho, de luta e que todos os vereadores dentro desse espaço, que é um espaço de respeito, possam discutir ao máximo as ideias e levar as ideias até o final. Com respeito, buscando construir uma Araquari de forma positiva e proativa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando a próxima para o dia 23, às 18 horas, neste plenário. Para constar, a servidora Renata Giannini Pereira Pinto, assessora parlamentar de bancada, lavrou a presente ata, que vai por ela assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, em 16 de fevereiro de 2016. A ata da sessão anterior está em votação. Só pela correção, senhor presidente. Pois não. Sobre ele, quando fala do pior loteamento, não foi isso que eu comentei na sessão. Falei que foi dos piores loteamentos hoje deixado a desejar pelo executivo do nosso município. Será corrigido, vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicita a funcionária Marlene para fazer a leitura do expediente do dia. Segunda reunião ordinária do dia 23 de fevereiro de 2016. Ofícios do Executivo. Ofício número 30/2016, encaminhando o projeto de lei 2, 3 e 4/2016. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinário número 2, abre crédito especial e suplementar no valor de R$ 1.200.000. Projeto de lei ordinário número 3, autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder em comodato a área de terras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 4, autoriza o município de Araquari, através da Prefeitura Municipal, a celebrar convênio com a Associação de Moradores João Valentim dos Santos, a Jovasa, e da outras providências. E a matéria do Legislativo consta as indicações número 4, de autoria da vereadora Maria Denise Strengari de Almeida, solicitando providências para a pavimentação da rua João Martinho Correia, no bairro Volta Redonda. Também indicação número 5, de autoria da mesma vereadora, solicitando providências para a implantação de um ponto de ônibus entre as ruas Roberto Nagel e Amador Coelho, que fica na estrada geral do bairro Porto Grande. Indicação número 6, de autoria do vereador proponente José Lir Medeiros Cardoso, que solicita providência para a implantação de lombada na rua João Raulino Pereira, em frente à residência 510, e em frente à Associação de Moradores na rua Tocantins, em frente à residência 200 e 426, na rua Gustavo Milbratz, em frente à residência 264, rua Pacífico Pereira, em frente à residência 294 e 94, e na rua Luiz Gonzaga Berkenbrock, em frente à Assembleia de Deus, e em frente à residência número 70, todas no bairro Itinga. E em tramitação na casa encontra-se do Executivo Municipal projeto de lei ordinário número 1, que dispõe sobre o regime de funcionamento e controle dos cemitérios públicos municipais e comunitários em operação fixa, preço público, taxas no município de Araquari.
projeto de lei complementar número 1/2016, que altera os anexos da lei complementar 188/2014, para ampliar vagas e incluir habilitação e dar outras providências. Acato as indicações de número 4, 5 e 6 de 2016 dos senhores vereadores, a vereadora Denise e do vereador Cardoso. Coloco em discussão os projetos de lei de número 2, 3 e 4 de 2016. Será baixado das comissões de Justiça e Redação? Pois não? Pela discussão do projeto de lei 4/2016, só para brincar de consciência, nós teríamos que ter conhecimento se essa associação é uma entidade de utilidade pública. Já existe uma lei que determina ou que a coloca com essa formalidade jurídica, para nós não incorrer num erro de fazer uma doação sem que ela tenha essa formalidade jurídica, né, de ser entidade pública, através da lei municipal. Então, é fácil de conseguir isso, através da associação, como presidente, para nós ficar tranquilo e aprovar, porque não vejo problema nenhum em aprovar esse recurso. Vai para a sala de comissões e será analisada, senhor vereador. Será baixada as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. Eu suspendo a sessão para as comissões se reunirem. Só uma questão de ordem. Gostaria de justificar a ausência dos vereadores Marquinhos e Fabiana Garcia, que estão em Brasília tratando de assuntos de interesse do município. Pois não, vereador. 5 minutos para deliberar os projetos. Vamos lá. Presidente das comissões permanentes, relatores e membros. Quero aqui na sala agora.
Chegou o chanceler, o fino que satisfaz. Não, mas a gente vai explicar. Vai ter a sessão lá do plano diretor, isso é mais importante. É mais construtivo do que... Nós vamos ter tempo aqui de gladiar aqui, cara. Vou trazer uma espada e um escudo. Vai, vai! Não pode trazer revólver, só espada e escudo. De plástico, de plástico. É. Tá gravando, não? Rede Nacional. Deixei você. Você tá forte na noitinha, hein, cara? Eu não tive lá ainda. Não tive lá ainda. Olha, você vai só que vamos. Saudade, saudade sim, cara. Saudade para nós triste. Agora acho que abandonou aqui. O banheiro, pegava. Eu nunca vi assinar o salário sem receber. Não, porque nós depois do orçamento do que agora? Senão não vou colocar nenhum projeto em votação. Quais projetos? Hein? Semana passada?
comissões acima nominadas dão parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar 01/2016. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2016. Justiça e Redação Final. Cristiano Bertelli, presidente. Osmar de la Justino, relator. Márcio Correia, membro. Finanças e Orçamento. Osmar de la Justino, presidente. Marcos da Maia Vicente, relator. Neuzir Hélio Machado, membro. Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. Fabiano Floriano Garcia, presidente. Maria Denise Stringari de Almeida, relator. Márcio Correia, membro. Obras e Serviços Públicos. José Lir Medeiros Cardoso, presidente. Osmar de la Justino, relator. Neuzir Hélio Machado, membro. Coloco em votação o parecer do projeto de lei complementar de número 01/2016. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o parecer. Coloco em discussão, em primeira votação, o projeto de lei complementar de número 01/2016. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar de número 01/2016. Parecer das comissões. As comissões da Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura, Pesca, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, relato projeto de lei número 002/2016, encaminho em plenário pela deliberação. Os membros das comissões acima mencionadas reuniram-se na sala das comissões para analisar o projeto de lei que abre crédito especial e suplementar. O mencionado projeto de lei é compatível com os objetivos da administração pública e atinge o fim que se destina. Em face do exposto, os membros das comissões acima nominadas vão parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 2/2016. Sala das comissões, em 23 de fevereiro de 2016. Justiça e Redação Final, Cristiano Bertelli, presidente. Osmar Della Justino, relator. Márcio Correia, membro. Finanças e Orçamento, Osmar Della Justino, presidente. Marcos da Maia Vicente, relator. Neuzir Machado, membro. Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. Fabiano Garcia, presidente. Maria Denise de Almeida, relatora. Márcio Correia, membro. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Maria Denise de Almeida, presidente. Fabiano Garcia, relator. Neuzir Machado, membro. Está em discussão o parecer do projeto de lei de número 02/2016. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado o parecer do projeto de lei de número 02/2016. Está em discussão e votação o projeto de lei de número 02/2016. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei de número 02/2016. Como hoje não há palavra livre, eu convido a... Me passaram que não existia, como agora vai ter. Tá, presidente, antes de encerrar então a sessão, para deixar claro ao povo que vem aqui na sessão, que não vai haver a palavra livre, de acordo com todos os vereadores, por motivo da reunião que vai ter do plano, a audiência pública que vai ter sobre o plano diretor na prefeitura. Só para deixar claro que a vontade dos vereadores era subir na tribuna, mas devido eles terem marcado essa audiência na data e no horário da sessão, não vai ter a palavra livre, é isso? Pois só não. isso para queria deixar claro. Na próxima terça-feira, a palavra está livre a todos. E antes de encerrar a sessão, convido a todos para participar da audiência pública, acho que é muito importante para o município. E os vereadores que vai fazer a explanação deles, que faça terça-feira que vem. Senhor presidente, poderia só usar a palavra por estar retornando hoje? Pode, o vereador... Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpas a algumas pessoas que se prontificarem em vir aqui, pedindo para mim, Hermes, estarei lá na sessão, no teu retorno, justamente por questão desse motivo da plano diretor. E também gostaria, aproveitar então, presidente, se fosse possível, nós estamos em discussão do projeto de lei de número 1/2016, que dispõe sobre o regime de funcionamento e controle dos cemitérios públicos municipais e comunitários em operação fixa, preço público e outras taxas no município de Araquari. Eu gostaria então, presidente, que se fosse possível lavrasse em ata um convite para o presidente da Fundema para a próxima terça-feira, que ele pudesse estar aqui presente para discutirmos melhor esse projeto, até porque é um projeto de grande relevância
e um projeto que vai dar uma discussão muito mais ampla do que a gente pensa. É um projeto que, assim que aprovado, nós temos certeza que vai gerar muitos problemas ainda. Então, nós temos que ter cautela na aprovação dele e nada melhor que o presidente da Fundem para estar aqui juntamente conosco e com a população também, que seja convidada na próxima terça aí para participar desse debate. Será enviado um ofício ao secretário da Fundema para participar da próxima sessão, a próxima, pelo menos que esteja aqui às 17 horas, 5 horas, para poder falar com os senhores vereadores, pode ser? Eu acho que 5h30, né, porque eu acho que a maioria das pessoas que vem já vem 6 horas, eu acho que nem que atrasa um pouco a sessão, acho que 15 minutos, acho que não vai ter problema nenhum, mas eu acho que o pessoal que participa é importante participar junto também. Pois não. Mas faz um intervalo, né? Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado a sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, aos funcionários desta casa e a todos que nos honram com sua presença. Convocando a próxima sessão para o dia 1/3/2016, às 18 horas, nesse plenário. Boa noite, senhores. Está sendo tão mal encaminhado para o diretor que não...